Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece que a nossa história, a história da humanidade, é uma história de surgimento, ascensão e queda de reinos e de impérios. Essa expressão reino de Deus aparece 90 vezes nos evangelhos. E nós cristãos, ao longo de 1000 anos de história, algumas vezes quisemos fazer esse reino visível, com os eleitos, talvez até uma teocracia, ou como na nossa cultura brasileira, que é um resquício de sebastianismo, um salvador da pátria. E sempre a gente quebra a cara com isso. E aí a gente se pergunta: como é esse reinado de Jesus? A gente tem noção dos reinados, não só histórico, ainda hoje no mundo tem essa forma de governo. Ainda este ano, nosso presidente foi na entronização do imperador do Japão. Uma coisa muito bonita, faustosa, elegante, importante. E aí quando a gente vê a entronização de Jesus e do seu reinado, se a gente vai acompanhar desde o diálogo de Jesus com Pilatos, aliás, podemos voltar desde a prisão dele no Jardim das Oliveiras, a gente poderia se perguntar: que rei é esse? Jesus poderia colocar em seus santos lábios: que rei sou eu? E aí nós temos que captar a verdadeira mensagem. Reino de quem? Para quem? Rei como? Rei assim. Esse é o reinado verdadeiro. Ele vai mudar essa lógica de grandeza, de poder dominador, de ambição, de luxo. Olha a roupa do rei. Que roupa o nosso rei veste? Quase nenhuma. Pouquíssima. De linho, de púrpura, de ouro, absolutamente nada. Nós piedosamente, tinha ali no Eclã uma pintura antiga de Cristo Rei com uma coroa de ouro medieval. Não, Jesus, a coroa era de espinhos. E na entronização dele também tinha povo, tinha plateia. E o povo estava ali atônito. Como que aquele bom mestre, aquele homem que falou
como nunca ninguém havia falado antes. Aquele homem que tem palavras de vida eterna estava sofrendo tamanho suplício. O povo muitas vezes é dominado. E se não tem ninguém para mostrar, o povo fica realmente perdido. Parece uma musiquinha nossa dos anos 70, sempre atual. E vida de gado, povo marcado, povo feliz. E o povo é dominado pelo poder econômico, pelo poder militar, hoje em dia mais ainda com uma mídia tão persuasiva e desonesta. E aí falta pessoas para profeticamente apontar a verdade. Mas aí tem que estar disposto a subir no patíbulo da cruz, ser crucificado. E Jesus subiu, porque ele falava nada mais do que a verdade. São Lucas, se a gente ler um pouquinho antes desse relato, a gente vai ver como que ele é indulgente com o povo. As mulheres de Jerusalém choram. O povo acompanha espantado, porque quase nada pode fazer, além de acompanhar e assistir o triste espetáculo. O Evangelho diz para nós, esse trecho de hoje, os chefes zombavam de Jesus. Tinha lá os representantes do povo, da elite, também o comandante militar, zombavam. A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo. Salve-se a si mesmo. Jesus falou, quem não perder a sua vida por causa de mim, quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Salve-se a si mesmo. Os soldados também caçoavam dele. Os soldados romanos estavam longe, ainda hoje Roma é muito longe de Jerusalém. Longe da sua pátria, longe da sua família, recebiam um soldo miserável, sobreviviam de saque. Se eles pudessem, eles caçoariam do rei de Roma. Mas eles não podiam fazer isso, porque senão morreriam certamente. Então, esse inocente crucificado pode ser alvo de derrisão, de deboche, de escárnio. Ofereciam-lhe vinagre. A gente pensa, é uma crueldade. Não. Naquele tempo o vinagre era como se fosse um analgésico, né? Para mitigar a dor. É vinho que arruinou, azedou um pouco, mas é vinho, é álcool. Então aliviava um pouco. E sabemos que Jesus não tomou. Não porque Jesus não tomasse vinho, porque Jesus não quis fugir da dor. Jesus enfrentou a dor, o sofrimento. Dor maior da traição, do abandono, desse deboche, certamente bem maior que a dor física. Também os soldados põem essa condicional. Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Repete a mesma questão dos chefes, salvar-se a si mesmo. O outro crucificado vai falar a mesma coisa, depois de insultar Jesus, que o Evangelho pudicamente não nos diz que tipo de insulto, mas insulto, vitupério, xingamento, palavrão, não são coisas bonitas. E depois ele diz, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Vocês estão vendo que tentação Jesus sofreu na cruz? Mais uma, salva-se a si mesmo. Essa é a tentação que todo ser humano tem. Pensar só em si. E os outros? E quem está ao meu lado? A pessoa cristã, o cristão verdadeiro, jamais pensará em si. Jesus não teve resposta para essas provocações, para esses questionamentos. Acima dele havia um letreiro, este é o rei dos judeus. Aqui está faltando, né? Certamente na transferência de lá para cá. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Como Davi
havia sido. E o povo disse para Davi, ouvimos na primeira leitura: somos ossos dos teus ossos e tua carne. Saul era nosso rei, agora és tu. Um como nós está reinando assim, humilhado, para vencer, para dizer que o reino dele não é da violência. E é interessante que nessa situação de entronização tão incomum no nosso mundo, até hoje, quem defende Jesus é o outro condenado. Que coisa bonita. Muitas vezes quando a gente está na pior, na lama, no lodo, some todo mundo de perto. Pouca gente fica perto. Então é interessante que um que estava sofrendo a mesma condenação que Jesus, é o único que o defende. Mas o outro repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. O ser humano tem um senso de justiça muito apurado. Isso que nos faz sermos humanos, sermos pessoas. Reconhecer o erro, não imputar o erro a outrem. Saber o que merecemos, assim como o que não merecemos. Isso faz parte da humanidade, de ser humano. Se não temos capacidade disso, agimos infantilmente. Somos tolos. Somos muito carentes, porque sempre temos que apontar a culpa do que está acontecendo para mim e para outro. E aí não é Senhor nem de si, como que vai ser um Deus, um rei? E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Que oração linda! Esta oração é muito bonita. Pedir que Jesus se lembre quando estiver no teu reinado. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa dimensão que nós não entendemos muito, porque nós vivemos na categoria de tempo e espaço. E para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um pedaço da noite que passou. Então Ele é o Senhor, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Os nossos anos não são contados pela rotação e translação da terra. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E ainda hoje nós não entendemos. Hoje. O Evangelho de Lucas insiste nesse hoje. 6 vezes tem esse hoje. O primeiro hoje do Evangelho de Lucas é a palavra do anjo aos pastores na noite que nasceu Jesus. Hoje nasceu para vós um Salvador. Os pastores viviam fora da cidade. Os pastores não podiam entrar na cidade porque eram imundos, tinham o cheiro dos animais. No templo nem pensar. Esse hoje da salvação foi comunicado a eles. Foi a primeira visita que Jesus recebeu. O segundo hoje foi na sinagoga de Nazaré. Jesus leu o trecho de Isaías, onde ele dá o programa de reinado dele, o que ele veio fazer neste mundo, e quando ele fecha o rolo, ele diz assim: hoje se cumpriu esta profecia. Já avisou para nós esse reinado dele. O terceiro hoje, quando Jesus curou o paralítico. Não foi encenação, não era gente que fingia que era paralítico. Era paralítico de nascença. E o povo exclamou: hoje nós vimos a maravilha de Deus. O povo se maravilhou. Terceiro hoje. O quarto hoje, com Zaqueu. Zaqueu, aquele cobrador de impostos, que era muito rico e muito baixo,
pensava só em si, sem dúvida nenhuma enriquecera ilicitamente, subiu na árvore para ver Jesus. Jesus para e diz para Zaqueu: hoje eu tenho necessidade de ir na tua casa, hoje. Zaqueu ficou tão feliz com a visita desse homem, desse osso dos meus ossos e carne da minha carne, desse mestre, que Zaqueu mudou de vida. E falou para Jesus, certamente no final do jantar: Senhor, se roubei de alguém, devolverei o quádruplo, 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu ficaria pobre novamente. E Jesus diz para Zaqueu, diz para nós, para todos que estavam lá: hoje a salvação entrou nesta casa. Porque começou a reinar a honestidade, a liberdade, a justiça, a paz, o bom relacionamento. Hoje. E o 6º hoje é deste evangelho. Jesus morrendo diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Apesar dessa situação horrorosa, que a nossa piedade acha bonito, Jesus crucificado, mas humanamente falando é muito feio. Aí a gente vê como que a gente se salva: rezando o terço, indo à missa, confessando sempre. Ah, podes reinar, Senhor Jesus. Sim, é bom a gente cantar, mas vamos pensar nas nossas atitudes. Alguma vez nas nossas comunidades o pessoal canta, até dança, né, em cena: nosso general é Cristo. Fazem uma bagunça assim na igreja, né? Seguimos o seu passo. Na hora que o general precisa de gente para limpar, arrumar, enfeitar, servir, visitar, consolar, sustentar, pacificar, cadê? Que general é esse que não tem soldados? Então Jesus não está reinando. O reinado de Cristo, tá bom que nós elevamos as cruzes nas nossas igrejas, nas nossas torres, nas nossas casas, até nos nossos ambientes públicos, mas é esse reino, ou essa cruz muitas vezes pode ser símbolo até de uma dominação humana tremenda? O Papa João Paulo, naquele ano santo da redenção, pediu perdão pelas cruzadas. Guerra Santa, o Evangelho não fala de Guerra Santa. Peregrinação armada, quando os latinos, como eles dizem até hoje no Oriente, tomaram Jerusalém dos muçulmanos, dos árabes, fizeram rei de Jerusalém Balduíno, da França. E alguém queria coroar o rei Balduíno, portanto no ano 1100, plena Idade Média, em cima do Monte do Calvário. Coroar com uma coroa de ouro. Felizmente, o rei Balduíno foi um santo rei. Viveu solteiro e morreu doente de lepra. E teve um reinado impecável. Assim como Luís IX da França, o São Luís, que também fez cruzada. O rei Balduíno falou: não pode ser. Aqui, o rei tinha uma coroa de espinhos. E graças a Deus, porque seria uma blasfêmia se tivessem feito isso. E o rei Balduíno foi coroado na Basílica da Natividade, em Belém, que Constantino havia construído. E felizmente os árabes não destruíram essa aí. Então vocês vejam, estou dando esse exemplo histórico porque a gente se equivoca com as coisas. A gente quer o reino de Deus assim. Assim como é um absurdo alguém falar que Jesus é o primeiro comunista. Assim como é um absurdo, é uma blasfêmia falar que Jesus é um revolucionário. Não. Os comunistas, os revolucionários, os pseudodemocratas muitas vezes pensam nos seus interesses. E o pessoal já viu que todas as revoluções que tem, que fala que é para o bem do povo, é para o bem de um grupinho.
e se repete o mesmo esquema de dominação, opressão, corrupção, oportunismo, e a bandidagem continua. Então não vamos sacralizar. Graças a Deus, até na Igreja Católica, nesse tempo de história, a teocracia ainda mantém um pouquinho o Santo Padre, o Papa, os bispos e sucessores de apóstolos. Hoje é o dia dos leigos, mas também o leigo tem que lembrar qual é o reinado dele. Dia que os leigos falarem, o padre tem que obedecer nós, aqui quem manda é nós. Você já não subiu na cruz, você já não está reinando como Jesus. Você não está fazendo direito às coisas, não tem. Não é assim. Nós temos que viver o hoje, e nós temos que nos livrar dessa ideia de salvar-se a si mesmo. Ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. Porque a obra da redenção não é Jesus que salva, não. É o Pai que enviou o seu Filho no Espírito. E Ele veio para salvar todos. E todos e todas são seus filhos. São seus irmãos. São causa dele ter vertido o seu preciosíssimo sangue. Então que o Senhor nos ajude a fazer que Cristo verdadeiramente reine nas nossas vidas. Que o nosso coração seja marcado pela cruz. Que nós não fujamos da dor, do deboche, da violência, por amor ao Senhor. E jamais revidemos com a mesma moeda, com a mesma atitude, as coisas que são nos propostas. Aí sim, nós teremos com certeza o reinado de Cristo. Por isso que São Paulo diz que o mundo geme com dores de parto, esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Se alguém tem coragem de dar a vida pelo outro, esse ganhou a sua vida e ganhou a vida de todos. Em pé, façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.